só na rocha ficarei. Vamos cantar essa verdade. Não me abalarei, o Senhor direito és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Vamos cantar. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu preciso. E nos alegramos, eu me alegro em ti. O Senhor direito és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu amigo, torre forte, todo tempo meu socorro, meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, é meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Só vem de ti, só vem de ti, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. E é impressionante como que as pessoas estão atribuindo ao homem, a todo esse humanismo, expectativas de mudança de vida que elas não são bíblicas. E que, pelo contrário, elas até têm tentado ser uma antítese do que é a Escritura, que elas têm, na verdade, tentado reforçar ainda mais o homem como um agente da história e não trazer o Senhor, o Deus que a gente crê, como um agente realmente ativo que molda as coisas. E essas coisas são sutis, né? São palavras bonitas, são palavras lindas, são palavras que seduzem. E aí, esses dias lendo Timóteo, vendo o apóstolo Paulo falando que perto do fim as pessoas não iriam tolerar a verdade e que muitos iriam buscar mestres para si mesmos, né? E eu percebo que cada vez mais as pessoas vão acreditar numa teologia, numa espiritualidade que reforce o ego delas e que diga de fato aqueles que elas querem ouvir. E vai ser muito desconfortável para pastores, para líderes, para você que é membro de igreja, realmente compartilhar o Evangelho, seja lá guardar a sua fé, se você é pentecostal, tradicional, mas vai ser desconfortável você falar o Evangelho verdadeiro de Jesus para as pessoas. O mundo, infelizmente, ele vem caminhando para isso, e por isso eu tenho sido um pessimista, porque eu não tenho visto crítica dos irmãos, e tenho visto que isso tem sido uma corrente humanista avassaladora que tem derrubado os irmãos daquilo que é a doutrina cristã básica, que é a vida crucificada. E isso eu falo para vocês ao longo do texto. 1 Reis 19 é um texto que eu vou dizer para vocês que eu gosto demais.
Quando eu falo de alguém que teve doença emocional na Bíblia, ou eu uso textos de Jó, ou eu uso textos de Elias. Mas a Bíblia é cheia de homens de Deus que tiveram conflitos emocionais muito grandes. Davi mesmo é um exemplo lindo de humanidade, que há salmos que ele diz que a alma dele estava batida até a morte, e há salmos que ele dizia que a alma dele exultava no Deus da salvação. Não é que ele era bipolar, ou que ele tinha problema psiquiátrico, mas ele expressava os seus sentimentos com uma sinceridade grande, e os salmos estão ali para mostrar que nós somos cristãos, nós podemos andar com Deus, mas vai ter dias que nós vamos dizer: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me, ou nós vamos dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jó, Jeremias então nem se fala, ministério ruim, né? Você vai pregar, eles vão chegar a uma porta, eles não vão te ouvir, e você vai trazer juízo. É isso, seu ministério. Ninguém vai aceitar Jesus por você, entendeu? Um horror. E ele vivia triste. Nós temos um livro inteiro chamado de Lamentações, onde a gente pode ver as angústias existenciais de um homem de Deus, mas que vivia um conflito entre aquilo que ele sentia de necessidade do povo andar com Deus, e ele não conseguia ver as pessoas andar. Mas não tem nem texto dele tão bonito quanto esse de 1 Reis 19. Esse texto é lindo porque ele mostra uma das figuras da Bíblia mais imponentes, né? Uma das figuras da Bíblia mais bonitas, que a Bíblia chama, a teologia chama de figura de Cristo, né? Elias, ele era você fala que Jesus, ele foi a reunião de toda a Liga da Justiça, toda a Marvel, todos os Vingadores, todos os poderes especiais estavam em Jesus. E espiritualmente isso se aplica na Bíblia, porque todos os traços bons de Davi, de Elias, toda a perfeição se reunia. Por isso que Elias era uma figura de Cristo, porque ele era um sujeito completamente maluco. Quando Deus chamou ele, ele andava com cinto de couro. Tenho certeza que se encontrasse com Elias na rua, eu tratava ele, entendeu? Porque ele era um cara muito estranho. Mas a Bíblia diz que, apesar de ele vir de uma cidade muito simples, chamada Tese, Deus tinha um propósito enorme. Aí Deus elegeu o profeta Elias. E a época do Elias era cabulosa. Se vocês acham que o Brasil está ruim, a época do Elias era pior do que a época de hoje. Porque o povo adorava um capeta chamado Baal. Existia uma mulher que mandava, de fato, que era a Jezabel. O rei era o Acabe, a rainha era a Jezabel. Jezabel, estava conversando com o Cláudio aqui, tem umas mulheres que são falhas, que elas são mandonas, que elas querem ser homem, que elas querem dominar e tal. Então isso é a mulher Jezabel. Eu falo, seu marido chamar de Jezabel, você está lascado. Então, esse povo não andava com Deus. E aí, irmãos, independente de você ter um conceito político de direita, de esquerda, quando o governo não anda com Deus, a coisa estrepa para o lado do povo. Isso vai se cumprir independente do governo, você gostando ou não, dependendo da tendência política que você tem. E o Acabe e a Jezabel começaram a abandonar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e começaram a adorar um piloto chamado Baal. E ela era terrível, porque todo mundo que falava que era de Deus, ela mandava cortar na espada. Tipo o Estado Islâmico, ela pegava, passava fogo e mandava matar. Aí Deus levantou o profeta Elias e falou assim: capaz, você vai ser o cara. E Deus começa a fazer um monte de milagres, um atrás do outro. Aí ele vai, fala que não vai chover. Primeira descrição milagrosa: ó, diga para o povo que não vai chover enquanto você não determinar que vai chover. Eu vou te falar o dia que vai chover. Ele vira para o povo e fala: não vai ter chuva, cara. Depois ele vai morar na casa da viúva, vocês sabem da história. Tinha um pão de queijo, um café, e eles comeram aqui uns 20 anos. Não sei quanto tempo. Depois chega o auge do ministério dele, Deus vira e fala assim: agora nós vamos fazer um negócio maluco aqui. Seguinte, Elias, nós vamos colocar umas aguinhas aqui no chão e eu vou fazer um desafio celestial. Seguinte, você vai dizer para o povo o seguinte: você vai colocar uma água no chão. E aí Elias foi e mandou a notícia: falou, ó, vamos fazer o seguinte, reúne todo mundo que adora o capiroto, tinha lá um monte de gente, centenas de pessoas. E o Elias foi sozinho, segundo a Bíblia. Acho que o Eliseu não estava nessa. Eliseu deve ter ficado com medo.
Aí ele foi, aí colocaram a minha e Deus falou assim: rapaz, o Deus que mandar fogo nessa árvore aqui, queimar esse negócio aqui, é o Deus de verdade. Depois você deu o detalhe na Bíblia. Estou contando em sentido figurado. Aí Elias fala assim que já que ele era visitante, que os de casa tinham prioridade. Então ele começa a dizer: vocês podem fazer as mandingas aí primeiro. E eles fazem uma oração e tal. E o Elias era um cara que estava tão pentecostal. Mas aí o que acontece? Aí Elias falou assim: ó, eu vou colocar essa água aqui. Aí e não acontece nada quando os profetas de Baal fazem a oração, não acontece nada. Aí quando chega a vez do Elias, o Elias tinha até feito piada, ele tinha até comprado casa. Pode ser que o Deus de vocês foi passear, pode ser que ele está ocupado, pode ser que ele está sem internet 4G, não recebeu a mensagem no WhatsApp. E nada. Aí quando chega a vez do Elias, Deus manda um raio laser lá do céu, mete fogo naquela árvore, o povo fica com o olho regalado. E aí quando o povo viu a manifestação de Deus, eles ficaram perplexos, falaram assim: só o Senhor é Deus. Aí todo mundo começa a ver o seguinte: é o Deus de Elias que é o Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E aí é interessante porque a Jezabel depois vira e fala assim: Elias, que a Jezabel fica furiosa, ela matou os profetas de Baal, tudo. Aí a Jezabel faz um último legal. E Deus fala que o cara, a Jezabel na época tinha carro de boi lá, carne. Ele vai correndo, a Bíblia diz que o Elias é tomado por uma unção sobrenatural. Ele corre mais que o flecha e ele chega na frente do Acabe no monte. Ele era muito de Deus. Fala assim que o Elias, ele era tão cabuloso que quando ele virava a esquina lá, a Bíblia diz que alguém apontava para ele e falava assim: lá vem o homem de Deus. Hoje é pouca gente que pode escutar isso, né? Será que você aponta lá no seu trabalho e fala assim: lá vem o homem de Deus, fala: lá vem a encrenqueira, vem a igreja. Entendeu? Outra história, isso é uma outra pregação sobre o crente encrenca. Um dia eu falo para vocês sobre como crente encrenca. Mas aí é o seguinte: aí, isso tudo é em Reis 18. Em Reis 19, nós vemos um Elias completamente abatido, triste, sem esperança e sem uma perspectiva de fé. E aí é sobre isso que eu vou falar hoje, porque por que isso acontece com pessoas de Deus? Por que pessoas de Deus quebram? Por que pessoas de Deus pensam em morrer? Por que pessoas de Deus adoecem? Por que pessoas de Deus chegam a pensar em suicídio? Por que pessoas de Deus perdem a esperança? Vocês sabem que em 2017 a depressão se tornou a doença mais incapacitante do mundo. Todas as previsões estatísticas, elas estão acelerando a psiquiatria. As doenças mentais têm crescido muito mais rápido do que se pensava que elas iriam crescer na década de 80. Né? Por aqui, mas o Brasil é o campeão mundial de consumo de ansiolíticos. Nós somos o terceiro colocado em consumos de antidepressivos. O remédio com retenção de receita mais vendido no Brasil chama-se Rivotril. Você está rindo de nervoso que você toma. Eu sei que você toma. E pegou da vizinha ainda. Outra comprando em farmácia clandestina, pagando o dobro, entendeu? Aí, a gente tem um problema porque é o seguinte: esse negócio de saúde mental está atingindo principalmente os jovens, né? Os meninos estão na rua protestando, é legal e tal, mas você vê que a carência é de um sentido para a vida, de alguma coisa para abraçar, de alguma coisa que possa realmente trazer uma esperança de alguma coisa nova que nós não estamos conseguindo, às vezes, colocar para esses jovens. E a taxa de suicídio em adolescentes, ela disparou, né? Chegou a 60%, dependendo da faixa etária. 66% dos pastores nos Estados Unidos praticamente não falam sobre saúde mental nas suas igrejas. Não falam nunca, raramente, ou uma vez por ano. Eu tenho 12 anos de formado. Quando eu formei há 12 anos atrás, era raro você ter um convite para ir numa igreja falar sobre saúde mental, sobre emoções e tal. Se você falasse assim: nós vamos trazer um pregador dos mantos para fazer um revelation, lota a igreja. Mas se você falasse assim: eu vou trazer alguém para falar de questão emocional, iam umas 3 doidas na igreja, que o pastor às vezes obrigava aí, que elas davam muito trabalho.
fica encrencando todo o culto, e não ia ninguém. E hoje é interessante, eu vejo lá pelo Instagram, recebo direto mensagem, às vezes eu viajo muito pouco por causa das crianças, mas como que a igreja está se interessando por entender melhor essas coisas. E não é porque houve uma revelação espiritual, não, nesse caso não é uma revelação espiritual, é porque a encrenca está chegando até nós e nós não estamos sabendo o que fazer. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que essa história de Elias, ela começa a trazer para a gente um ensinamento muito precioso, que é um conceito de que a pessoa que serve a Deus, ela pode passar também por crises emocionais. Eu às vezes atendo líder e já contei esse caso em algumas igrejas que eu fui dar essa palestra, e certa vez eu atendi um pastor, ele era muito reticente em tratar, a mulher dele empurrou. O cara, quando já chega amarrado, começa a reclamar do horário, se você atrasa, você já sabe que a mulher empurrou. Principalmente se a mulher já pede para entrar junto. Aí você já sabe que o cara veio empurrado. Aí ele entrou, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só estou mais nervoso, eu só estou mais isolado, eu só estou mais sem paciência. Mas o que você chama de sem paciência? Ah, irmão, nada não. Eu estava pregando, só tinha uma mulher cutucando no WhatsApp, fazendo barulho. E eu só falei, eu não sou desgraçado, né? Você vai desligar essa merda desse celular, né? No meio da pregação. Né? Aí os irmãos olharam, falaram, pastor, somos igreja, você pode falar palavrão e tal. Né? Ele ficou, desculpa, irmãos, porque eu estou meio nervoso e tal. Aí quando a mulher dele me contou, ele estava muito, já tinha um tempo que ele estava mal emocionalmente. E aí quando eu falei para ele que ele tinha que tratar, ele falou assim, não, mas crente não tem essas coisas. Aí eu peguei, eu leio um pouquinho de Bíblia, eu falei, rapaz, então vamos fazer o seguinte, vou te fazer algumas perguntas. Você já ressuscitou um morto? Ele, não consegui. Amém. Porra, porque como não fez milagre, pastor presbiteriano é bom, que ele sempre fala que não. Aí é bom também, brincadeira. Aí eu falei assim, você já ressuscitou um morto? Não. Você já teve uma revelação que não ia chover tanto tempo? Não. Você já foi alimentado sobrenaturalmente por Deus? Deus mandou uns corpos trazer comida para você está no momento. Deus mandou um delivery de dinheiro para sua casa, irmão. Você já exterminou alguns profetas, já orou e fechou algumas tretas do capeta perto da sua casa também, não? Meu irmão, o cidadão Elias lá na Bíblia, ele fez tudo isso e passou por um processo de adoecimento emocional. Se o Elias que passou por tudo isso teve um adoecimento emocional, por que você não pode ter também? Aí ele vai dar um comprimido, eu vou tomar 2 vezes por dia. Tô brincando, ele falou isso não. Mas ele aceitou, tá? Entendeu? Ele aceitou. Outra vez você falou bem assim, não, eu não aceito tratar não, porque esse negócio de crente não tem essas coisas, tá. Eu falei, não. Aí estavam usando o óculos, eu falei assim, rapaz, mas é o seguinte, você tem fé aqui, ó. Você está falando comigo que esse negócio de tomar remédio, de tratar, de crise, é porque não tem fé. Mas você falou comigo então que tem que orar. Mas por que você está usando o óculos então? Se você então tem fé, você vai quebrar esse trem na minha frente aqui agora. Aí ele, mas por que teu pescoço para baixo? Você tem fé e o pescoço para cima? Não, melhor o contrário. Pescoço, você aceita as doenças do pescoço para baixo, mas não aceita as doenças da mente. Então o Elias ele quebra esses tabus. Porque a história, a gente quando está aconselhando alguém que não está bem, você fala assim, porque não tem fé, é porque não está orando, é porque você não está lendo a Bíblia, é porque você me deu o dízimo na semana passada, o devorador emocional, aquela voz, o devorador. Aí, ou você fala que o cara está com a brecha. A brecha é tudo que não é explicado no meio pentecostal, você fala que é a brecha. É isso. Você está com a brecha. Você está com um pecado. Aí a pessoa vai e sonda. Aí ela fica se culpando, meu Deus, que pecado é esse que eu tenho, que eu não estou conseguindo achar. Então todo mundo tem um pecadinho, mas eu falo assim. E o Elias ele quebra esses mitos, porque o Elias ele orava, ele era uma pessoa de Deus, ele era santo, ele era uma pessoa que amava o Senhor, ele era uma pessoa que vivia milagres, ele era uma pessoa que tinha vida com Deus. Não tem relatos bíblicos de que ele tinha feito pecado. Pelo menos, eu sempre falo que se fosse o Davi vivendo uma depressão, a gente até entendia. Mas o Elias não tem explicação. Ele entra no processo.
Então a primeira coisa é essa: o Elias quebra o conceito de que a pessoa de Deus não possa passar por crises na cabeça. Volta para o próximo aí, então. Segunda coisa é o seguinte: a história aí desse texto, ela dá uns sinais para você entender como que você está começando a ficar doente. Não dá para afirmar que o Elias tinha uma depressão, apesar de eu achar que ele tinha, porque a rigor a depressão exige um tempo, mas dá para afirmar que o Elias vivia um processo de estafa, de esgotamento. Quem aqui estuda a psicologia do trabalho chama de burnout, que é a síndrome do esgotamento relacionada à fadiga, ao estresse crônico e persistente. E há vários sinais aqui do Elias, porque, por exemplo, a Bíblia diz que ele tem pensamentos de morte. Aí, sempre falo isso, aqui é um ensino, vocês têm que sair daqui sabendo. Nunca pergunte para um crente se ele quer suicidar. Em geral, ele vai dizer para você que ele vai dizer assim: eu não vou me matar porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu não quero perder minha salvação. Eu sempre falo isso. Porque presbiteriano é um perigo, eles acham que não perde a salvação, a gente fica apertado, preso no castelo. Mas isso é sério. Porque às vezes eu pergunto assim: você quer se matar? Principalmente alguém mais pentecostal, fala assim: de jeito nenhum, não vou me matar, porque eu sei que eu vou para o inferno. Aí eu falo assim: tudo bem, irmão, você está orando todo dia para Deus te levar. Eu oro todos os dias para Deus me levar. E é exatamente a mesma coisa. O crente pensa em suicídio às vezes fazendo orações para que Jesus volte, ou que ele tenha um infarto fulminante, ou que ele seja atropelado, ou que aconteça uma morte natural, ou que ele simplesmente entre numa geladeira, se congele por 30 anos até os problemas dele passarem e ele possa depois voltar a uma realidade diferente. Então, esse desejar a morte, que é o ápice de uma vida existencial, tanto que alguém que se mata, ele está nesse ápice, é um sinal de que a saúde mental ela não está boa e ela está de fato muito deteriorada. O Elias tem outros sinais, por exemplo, a Bíblia diz que ele deita debaixo de uma árvore, ele fica cansado, ele fica sem energia. A pessoa que está bem, que não está bem, vira de regra, ela perde a energia, ela perde a iniciativa. Você sabe o que tem que fazer, mas você não tem energia para fazer. Talvez na cabeça do Elias vinha um pensamento assim: Jezabel falou que vai me matar, porque o texto começa falando que a Jezabel queria matar. Talvez na cabeça dele vinha assim: eu tenho que repreender essa mulher e passar na espada e meter fogo nela e mostrar ao povo de Israel que Deus vive e tal. Mas ele às vezes até pensava, mas ele não conseguia ter energia para colocar aquelas coisas. O Elias em Reis 19 é um sujeito entregue, ele é um sujeito desmontado. Há uma outra coisa que quando você não está bem, você hiperdimensiona a realidade para pior. Você enxerga as coisas piores do que elas de fato são. O que é ruim na sua mente fica pior. E o que é bom você não consegue ver. Se tem 10 chances, 9 boas e uma ruim, você acha que é ruim acontecer. Você está na sua casa e toca o telefone da escola do menino. É porque você esqueceu de mandar para casa. Mas você já acha que o menino morreu, foi atropelado, que a cobra pegou ele, aconteceu uma tragédia. Toca da sua empresa, você vive em alerta, você vive achando que vai acontecer um caos. Você vive achando que vai morrer alguém em sua vida, uma vida de estresse, preparado para que o pior possa acontecer. Você não consegue experimentar a paz. O Elias entrega e ele começa a ter uns pensamentos de pessimismo, de confrontar a identidade dele até espiritual. E aí entra uma outra coisa: quando você não está bem, você começa a questionar a sua realidade espiritual. Porque ele fala assim para Deus: eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo assim: rapaz, eu sou, a tradução fala assim: eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Você começa a sentir que você é inútil, que você é um fracassado, que nada vai dar certo, que Deus abandonou você, que o seu ministério acabou, que não tem mais jeito para a sua vida, que você tem que morrer mesmo, que esse negócio que Deus tinha determinado não vai acontecer, que isso é besteira. E aí há cristãos que às vezes chegam numa encruzilhada emocional tão grande que eles começam até a questionar: e é justo? Estou dizendo que não é justo,
eles começam até a questionar se de fato Deus existe, se Jesus é a verdade. Eles começam a entrar num processo de angústia emocional e existencial, onde até as bases de fé começam a ser questionadas. E muitos de nós passamos por momentos assim. Há uma outra coisa nesse texto que a Bíblia diz que tinha um estagiário que andava com Elias, chamado Eliseu. E o Elias vinha treinando o Eliseu para fazer. Quando ele aposentasse, CEO Elias ia passar para o estagiário. E a Bíblia diz que o Elias, quando ele está mal, ele deixa o Eliseu para trás. Eu tenho um pensamento que eu acho que o Elias tinha em mente que talvez ele morreria. E quando você não está bem, você distancia-se das pessoas, porque em muitos casos você não quer ser visto numa situação melancólica, você não quer ser visto, você não quer mostrar que você de fato não está bem. Por isso esse negócio de mensagem no WhatsApp para quem está deprimido, para quem está mal, não funciona. Você tem que ir na igreja, lá na igreja é céu, você tem que ir na célula, não adianta. Você tem que ir lá e catar o sujeito, você tem que chegar lá e fazer uma oração, você tem que ir lá e visitar, você tem que ir lá abraçar, você tem que ir lá pegar na mão, porque ele não vem. Para ele é um peso, para ele a igreja é um lugar de tédio, para ele a igreja é um lugar de confronto. E às vezes, vou falar um pouquinho disso, às vezes a igreja até é um lugar de pessoas que se dizem perfeitas, de sucesso, e que para ele é insuportável conviver com esse tipo de gente, porque ele acha que todo mundo está vivendo sucesso, o bem-estar, e ele não está vivendo, e ele começa a achar que aquele negócio de ser crente na igreja não é para ele, e que Deus tem filhos prediletos, e que Deus parece que escolhe uns para ser feliz e outros não, e as pessoas vão sendo inundadas por pensamento desse tipo, porque na verdade elas não estão bem e estão contaminando a sua percepção espiritual pela sua realidade emocional. E isso acontece com o profeta. Eu não sou melhor que os meus pais, eu sou um fracassado, acabou o ministério, me leva logo Deus, me mata, toma minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. Pode passar o próximo? Pode pular esse, nós já passamos. E avançando, a gente ganha tempo. Outra coisa da vida do Elias: o seu passado não te protege. Isso é uma coisa interessante. Eu vim de um meio mais pentecostal, e a gente no meio pentecostal nós temos uma ideia assim, de que a pessoa foi muito usada por Deus, já, profeta, e tem esses profetas que dizem isso. Sou calvinista pentecostal. A gente tem um conceito às vezes de que as pessoas que Deus usou muito, que tiveram uma experiência impactante com Deus, elas não vão passar por crises emocionais. E isso também é desmentido na vida de Elias. Elias é a prova de que você pode ter tido momentos de um passado glorioso, mas isso não é uma vacina que te imuniza de passar por conflitos e angústias da existência. Isso é interessante porque, às vezes nós, como eu disse, está assim porque não teve uma experiência profunda com Deus. Mas a vida dele mostra que isso não é verdade. Há cristãos que acham que ao aceitar Jesus eles tiveram uma vacina espiritual que os imunizou de adoecer. Mas essa vacina, dessa perfeição de saúde física e mental, chama-se glória, e você só vai ter depois que você morrer. Por isso que Jesus orou: te peço para que o Senhor, não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal, né? Os guarde do mal. Então, seu passado não vai necessariamente te proteger. Passo a passo. Já passei por isso, pode falar? Pode passar. E aí, afeta a sua fé, né, irmão? Pessoa que não está bem, você ficar falando que ela tem que ter fé. Tem uma coisa que você falar com alguém que não está bem, que ela tem que ter fé. Você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Isso é muito feito nos nossos meios cristãos. As respostas evangélicas formatadas, simplistas para as pessoas com problemas complexos. E às vezes, por não sabermos o que falar, eu acho que nós não precisamos, às vezes, nem de falar, na maioria dos casos,
nós damos respostas simplistas que acabam por adoecer ainda mais as pessoas que nós estamos pensando em ajudar. Como eu disse antes, você tem que ter fé, você tem que ler mais a Bíblia. E aí a pessoa se sente confrontada: poxa, mas eu orava, eu li a Bíblia. Estou dizendo que a gente não tem que falar essas questões, mas as pessoas às vezes saem de alguns aconselhamentos cristãos piores do que elas entraram, porque elas receberam palavras que no fundo as desumanizaram e que colocaram pesos ainda maiores. Eu fico pensando nos televangelistas visitando Elias. Elias, você não tem fé. Levanta daí, rapaz. Você não crê no Senhor, não. Você deve estar com o diabo no corpo. Você tem que dar o dízimo. Faz uma oferta dobrada aqui que você está melhor. Porque a gente escuta muito essas questões na televisão. Você vê que há uma tradução automática de que o sofrimento cristão ele vem para um distanciamento da relação de Deus. Isso não é Bíblia. José, um dia eu venho aqui e falo para vocês sobre isso, mas José era um sujeito muito sequelado pela família, muito doente. E Deus tinha um plano enorme, a eleição, né? Deus tinha elegido José e um dos filhos para ser, de fato, aquele que iria trazer a bênção espiritual para a família. Mas Deus tinha que tratar o cidadão. Aí ele vai para a cadeia. Primeiro ele é acusado injustamente de assédio sexual. Depois ele vai para a cadeia. Já imaginaram muitos visitando José na cadeia? Rapaz, esse sonho você veio da carne. Isso não era de Deus, não. Você deve ter tido um delírio. Você não quis da sua cabeça. Se você tivesse sonhado mesmo, você não estava aqui. Sua vida só piora. Você é um cara que anda para trás. Na hora que as coisas começam a melhorar, dá tudo errado para você. Amaldiçoa a Deus e morte. Tipo os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó, muitas vezes a gente lê os textos lá e a gente fica vendo que a gente às vezes é um pouco amigo de Jó. A gente começa a dar respostas: ó, isso é assim, assim, assim. E na verdade ninguém estava acertando nada, porque os caminhos de Deus eram tão grandes, eram tão acima das reflexões humanas. Eu sempre brinco lá com os pacientes, eu brinco lá no Instagram, que o nosso processador de 1 GHz não é capaz de compreender os processos de Deus, que são infinitamente difíceis de serem processados, ao ponto de Isaías dizer que os pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e que nós não vamos conseguir entender essas coisas. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. Então, a nossa existência era marcada por esses momentos de dor, ao ponto de até Jesus passar por um conflito de fé. Em certo ponto, Jesus, na sua humanidade, ele era homem, ele era Deus, ele disse para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E de certa forma, Jesus também, angustiado, sabendo que seria terrível a crucificação, ele chega a dizer para Deus assim: Pai, se tiver um plano B, passe de mim nesse caso. Jesus vinha demonstrando a sua humanidade, né? A sua existência, de às vezes ter momentos onde a gente sente que o Pai parece que nos abandonou, mas Ele está ali contemplando as nossas dores, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos. Pode passar o próximo. E aí cabe uma reflexão. Por que o Elias ficou doente? Vou falar rapidinho para não tomar muito tempo de vocês, mas eu tenho algumas impressões de por que Elias ficou doente. Pode passar o próximo. Primeira coisa que eu acho é que o Cláudio aqui é sociólogo, ele sabe melhor do que eu isso. Quando você tem um caos social, quando você tem uma desordem social, isso afeta a coletividade ao ponto de isso afetar individualmente as pessoas. A época de Elias era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo de recessão, era um tempo de desemprego, era um tempo onde as pessoas, quem tinha um pouquinho de azeite era rico. Viver em tempos assim afetam de maneira substancial a nossa saúde mental. Você pode achar que ser crente, que você tem o Espírito Santo, você vai alimentar da palavra de Deus, isso é o que vai te manter de pé, mas é impossível com que você não seja afetado pelas notícias ruins que te cercam e
pelas notícias que, mesmo que você deixe a sua TV desligada, elas cheguem até você todos os dias. Você entrar no G1 agora, você só vai ver que as mais lidas é o cara que matou um, que estrangulou o outro, que pôs fogo no outro, que aconteceu aquilo e tal. Eu lembro que tinha uma paciente que era coordenadora de um portal de internet famoso aqui em Minas, e ela falou que as notícias que eram mais lidas eram as que tinham desgraça, as que tinham tragédia. E as pessoas vão se intoxicando com o caos social, e isso sempre com que elas percebam, isso adoece. E eu tenho certeza que ele ia sofrer com isso, porque quando você é de Deus, você sofre ainda mais. Eu brinco muito com o Cláudio aqui, pegando no pé dele, esse negócio de política, fazendo muita raiva dele para cutucar ele, que eu gosto de conversar com ele. Agora a política passou, né? A gente tinha umas coisas, mas vocês sabem que se você é cristão, quanto mais você andar com Deus, independente, como eu disse, de politicagem, você vai se sentir desconfortável nesse mundo. Aliás, eu sempre digo que se você estiver muito duro, se você não se apavorar com algumas coisas, se você não sentir algumas coisas, se algumas coisas não mexerem com você, se você não tiver algumas preocupações quanto ao futuro do povo, das pessoas que estão ao seu redor, quando você vê uma estatística igual hoje, que você tem 5 milhões de pessoas procurando emprego há mais de um ano e não consegue, se essas coisas não mexem com você, você está muito anestesiado socialmente, porque essas coisas elas vão mexendo com você e elas, sempre que você queira, elas adoecem um tiquinho todos os dias a sua alma, e elas são como uma erva daninha que aos pouquinhos elas vão contaminando a sua percepção da realidade. Tem estudo sobre isso, pode passar o próximo. Na época da crise lá nos Estados Unidos, para cada 1 ponto de queda do PIB, aumentou em 10% o risco de suicídio. Então, uma das coisas que tem feito com que o povo tenha pirado aí fora é a crise. É a falência das instituições, é a falência da coletividade, é a desesperança quanto ao futuro, é não ver aonde ter uma saída ideal para que você possa se abraçar. E por mais que você seja aqui calvinista, reformado e creia no Senhor soberano, você às vezes se pega angustiado, com dor e vai dormir triste, preocupado e tenso diante da presença de Deus, clamando para que Ele faça uma intervenção na terra. Pode passar o próximo. A segunda coisa que eu acho que aconteceu, e a gente tem que falar sobre isso, Deus já tinha dito para o Elias que era para dizer para o povo que não ia chover e iria ter um tempo difícil. E vocês sabem que, escatologicamente, a Bíblia diz que os tempos serão difíceis para nós. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo que os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes dos prazeres, aborrecidos de Deus. Tem um teólogo que fala que desde o início desse texto, 2 Timóteo 3, se não me engano, se eu confundo, 3, do início desse capítulo, vai descendo, ele tem esse teólogo, não sei se é o Castro, que ele fala que há uma gradação, onde a Bíblia vai mostrando como as coisas vão piorar gradativamente. Depois Paulo estende aquele texto que eu citei no início, um capítulo depois, onde ele fala que os homens terão comichão, coceira nos ouvidos de ouvir o Evangelho, e eles iriam buscar mestres para si mesmos. Quero escutar aquilo que afaga a minha alma. Isso é um processo, quando eu falo que eu sou pessimista, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. E eu estou em muito grupo de WhatsApp, e uma galera mais dos mantras, das intercessoras e tal, e eu vejo que elas ficam loucas quando tem essas luas de sangue. Tem um terremoto, elas compartilham os vídeos, e todo mundo fica, Jesus vai voltar, e elas ficam assim, pentecostal, né? Mas aí eu percebo que as pessoas não estão percebendo que a Bíblia também diz que um dos sinais da volta de Jesus seria que a saúde mental das pessoas ia piorar. Pai contra filho, amor se esfriar, os homens serão arrogantes, jactanciosos. A Bíblia diz que os homens terão uma qualidade emocional cada vez pior. Então quando você escutar fulano matou, meu Deus, que crime bárbaro,
Nossa, cara, que loucura, como é que pode o cidadão fazer isso? Você pense que a Bíblia diz que a gente vê coisa que a gente nunca viu. E aí, isso é uma coisa, a Bíblia tem as dores de parto. Porque muitos falam assim, mas isso sempre existiu. Mas a Bíblia diz a nós que elas vão intensificando. Ou seja, aquilo que a gente via pouco, a gente vai começar a ver mais. Suicidava pouco, vai suicidar mais. Matava pouco, vai matar mais. Feminicídio pouco, vai ter mais feminicídio. A loucura vai tomar conta das pessoas. E isso é uma coisa que, para mim, é um fato concreto que resiste a qualquer pressão psicológica, teológica, espiritual. A Bíblia não cria um cenário muito de oba-oba, de que vai ser maravilhas e tal. Eu não estou dizendo aqui para você sair daqui pessimista, porque o Apocalipse diz que nós temos um que vai vencer. Nós temos isso. Pode ser milenista, achar que vai antes, vai depois, vai no meio, vai no banheiro. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas independente do que você acreditar, nós temos um Messias que vai vencer. Então o cristão sempre fala, ele está com uma mão segurando um pessimismo. As coisas vão ser difíceis, mas ele está dizendo que nós somos numa outra mão mais do que vencedores. E essas coisas têm que caminhar, e elas vão nos modulando, para que a gente não seja alienado, mas que a gente não perca a percepção daquilo que é certo. Pode passar o próximo. Tinha um fator psicológico. É lógico, gente, ser Elias não é fácil. Você é profeta. As pessoas têm uma expectativa, chega aqui no pastor, quer que você tenha uma resposta. O cara marca no seu gabinete, não é para você falar conversa fiada, ele quer que você dê a solução para o filho dele. Você tem o versículo certo para a hora certa. As pessoas que têm liderança, que Deus usa, e era o caso de Elias, elas sofrem uma pressão psicológica muito grande. Não precisa nem ser pastor ou médicos, né? A gente chega lá no consultório, às vezes, com os rabos de foguete, que eu falo, Jesus. Aí fala assim, você é a minha última esperança. Eu falo, misericórdia. Está lascado, mas eu não falo isso porque eu não posso perder o paciente, né? Mas às vezes você olha e fala assim, isso não tem saída médica, isso é um trem, é um rolo. E aí você vai para casa, acontece muito comigo, às vezes eu estou com 3 ou 4 muito ruim mesmo. Você vai para casa pensando assim, Deus, ó, cuida dessa galera, me ajuda a virar o disco, eu tenho que chegar lá em casa, eu tenho 3 meninos para cuidar, tenho que bater papo com a minha esposa, falar das coisas do dia a dia, me ajuda a desconectar um pouquinho da tomada. E por isso que eu gosto de ir para a igreja de bermuda, camisa de futebol, chinelo. O que estava acontecendo que às vezes o pastor estava brincando aqui de consulta, eu ia para a igreja, aí o cara parava na escada, minha mulher falou, nossa, até você chegar na igreja é 5 consultas, você chegar e sentar. Aí depois eu comecei a ir de chinelo, bermuda, então ninguém começou a parar mais. Aí um dia eu estava dando um curso na igreja, eu fui correr, estava com a roupa de ciclista, aí eu olhei no relógio, pô, se eu for em casa não vai dar tempo. Aí cheguei lá na igreja, para dar o curso, era com os líderes lá, com aquelas bermudinhas coladas de ciclista. Tinha uma irmã sentada lá, com os olhos assim. Eu falei, graças a Deus. Depois dessa roupa escrota que ninguém vai me pedir consulta depois de Mas a gente fica impressionado, pressão por meta, pressão no trabalho, pressão para ser um bom pai, pressão para ser um bom marido, pressão para educar os filhos, pressão para pagar boleto, a gente tem pressão. E a gente está cada vez mais pressionado. Hoje, um trabalhador faz o que 3 faziam na década de 70. Isso é assustador. A tecnologia linda, maravilhosa, vai criar emprego? Que nada, isso é mentira. Está matando empregos e as pessoas não estão tendo onde trabalhar. Aí quem sobrevive no sistema fica louco, fica doido. Trabalha muito, você bate uma meta, seu chefe quer outra, aí tem outra reunião e tal, você bate a meta, você fala, meu Deus, eu estou vivendo. Estou igual o Zeca Pagodinho, estou deixando a vida me levar. A gente não está tendo tempo nem para refletir sobre a vida de tanta pressão. E o Elias vivia pressão, porque a gente acha que é fácil ser igual o cara, gente.
ele podia ser morto qualquer dia, ele vivia tendo que se esconder, ele vivia passando perrengue, ele vivia sendo, ou melhor, tendo que ser uma pessoa de respostas para um povo infiel. Não é fácil isso, pode passar o próximo. E tinha um fator biológico, a Bíblia diz que a dor do coração faz secar os ossos. Toda vez que há sofrimento emocional, seu corpo vai sentir. Pode passar, não vou entrar aqui muito nisso, mas se o estresse persistente, ele sobe um hormônio do estresse chamado cortisol, e o negócio vai bagunçando a sua vida toda. Sinais de estresse, irritabilidade, você fica mais nervoso. Mulher de TPM a mês inteiro. Não tem TPM não, eu só pioro na TPM. Aí, memória ruim, sinal também de estresse. Dificuldades para dormir, sinais de estresse. Dores no corpo, sinais de estresse. Aumenta a vontade de comer doce. Você vai lá na Americanas, barra de 5 quilos, R$10, você compra as 15. Aquelas baratinhas, açúcar puro. Aquelas que engordam mesmo, sabe? Aquelas que o nutricionista ama, entendeu? Então, você começa a aumentar açúcar. Eu tenho certeza, gente, ó. Eu vou perguntar ao Elias, você, a impressão que eu tenho do Elias é que o cara vinha no pau. Chega uma hora que ele safou. Quem não tem genética, em média, são 3 anos de sobrecarga para você adoecer. Então, normalmente, quando alguém adoece hoje, esse processo começou uns 3 anos atrás. Porque a Bíblia diz que nós devemos conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo. Lógico que tem doenças, tem gente que é hipertenso, tem gente que tem uma genética pior para diabetes, tem gente que vai lutar com obesidade, tem gente que é difícil emagrecer. Não estou falando que põe peso em você não. Mas o mínimo das coisas, a Bíblia diz que nós temos que conservar o nosso corpo. Então vai caminhar, vai cuidar do corpo. Deus fala assim, Ele quer que você come, cara. Come, descansa o corpo. E no geral o crente ele tem que ser humano. Entendeu? Ele tem que ser uma pessoa que demonstra suas dores. Ele tem que viver na graça. Ele tem que ser leve. Ele tem que aceitar o outro. Ele tem que aceitar, o crente tem que ser inclusivo. Ele não pode falar essa palavra não, mas o crente tem que ser inclusivo. Entendeu? O crente tem que, as pessoas da sua célula, do seu grupo, elas têm que ter vontade e prazer e sentir que há uma liberdade de conversar com você e que você não vai vir com a metralhadora espiritual atirando palavras duras e julgamentos simplistas para fazer e colocar pressões muito mais do que elas realmente já estão vivendo. Deus fala com eles assim, fala o que você está sentindo, em nome de Deus. Não, Deus, mataram todo mundo, fiquei só, essa mulher é ruim demais, eu estou me sentindo sozinho. E o caso de Elias era tão grave que Deus gastou 2 sessões de psicanálise para ele. Porque Deus faz uma sessão, Deus viu que ele ainda tinha alguma coisa, ele volta, aí Deus fala assim, fala de novo o que você está fazendo aí, Elias. Aí ele, porque a pessoa deprimida ela é repetitiva. E Elias fala a mesma coisa para ele. Matou todo mundo, eu fiquei sozinho, eu não estou aguentando mais. Porque Deus quer que a gente fale o que a gente sente. Eu não estou crente com medo de Deus. E a vida de Elias, Deus ali, e eu tenho certeza, vou terminar essa última coisa, tenho certeza que Deus permite que o que Elias passe por essas coisas, porque Deus parece que queria ensinar uma nova linguagem espiritual para Elias. Sabe por quê? Porque depois Deus vai se revelar a Elias, e a Bíblia diz que tem um terremoto, que cai um fogo, que vem um trem tudo esquisito e tal. E aí passa Deus, vem um ventinho, uma brisa suave, e a Bíblia diz que o Senhor estava na brisa suave. Sabe por quê? Porque o Elias, ele era um cara acostumado com o reprepé, ele era dos mundos, ele era dos fogos, ele era um cara da resposta sobrenatural, mas Deus às vezes, ele permite que você passe por esses desertos, porque ele quer te ensinar umas novas formas de enxergar, de ver. E eu fico bobo, como eu atendo muito pastor, como que a mensagem, como que a vida deles muda depois que eles têm uma depressão, que eles têm um transtorno de pânico, como que aquilo contamina
positivamente o ministério deles. É mais humano, ele é mais leve. O pastor certa vez me contou que isso mexeu tanto com ele, que um dia ele foi pregar, estava mal, ele falou: irmão, eu não vou pregar, porque eu estou muito triste, eu não aguento aqui hoje, eu estou muito mal, eu queria só que vocês orassem por mim. E foi um por um dos irmãos e abraçou ele, e ele chorava. Uma vez eu disse para o pastor que a gente tem que, às vezes, na igreja, fazer um culto do testemunho ruim, onde nós vamos chamar pessoas à frente, não para contar vitórias, mas para contar as dores, para contar as tragédias que elas estão vivendo, para contar os problemas reais que elas têm, para contar os sentimentos de desesperança que às vezes elas são tomadas, para que os visitantes, as pessoas que não conhecem Deus, possam enxergar em nós um lugar de pessoas frágeis, de pessoas imperfeitas, de pessoas que às vezes lutam com a dor, mas pessoas que ainda assim mantêm a esperança no Deus vivo. Essa é a revelação de Deus. Falei de Jó. Deus faz um monte de perguntas para Jó, e Jó não tem a resposta, mas de uma certa forma Jó vê a grandeza de Deus e fala assim: Deus, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, o seu conhecimento é grande demais para mim. Ou seja, às vezes a dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, a ansiedade, elas vão te ensinar, e eu tenho certeza que Deus faz isso com o profeta. E Deus não leva ninguém na dor, não quer levar, porque o profeta não é bem. Quando Deus leva o Elias no redemoinho, ele já vai com a vida dele restaurada, você não percebe que ele está mais. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje.